Marcelo aqui me ajudando. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao honroso convite da diretoria da associação e da coordenação, da comissão organizadora do evento. É sempre um desafio estar aqui falando entre colegas, entre mestres também, porque eu tenho várias formadoras aqui no tribunal, a Beth, a Vicario, enfim, tem as diretoras que vêm aí enfrentando uma série de questões, então é uma oportunidade, um desafio, é bastante importante para mim como profissional, pesquisadora, e colega aí no tribunal. Também eu queria situar a importância dessa mesa, que o convite me foi feito, acho que em maio, então essa preparação já vem de muito tempo, para a gente ter a dimensão do trabalho que tem uma diretoria, que tem inúmeras tarefas, e sempre esses encontros são desse porte que a gente sabe que é difícil de organizar, então quero parabenizar pelo conjunto das atividades, e fiquei feliz também por uma mesa feminina. Sem nenhum demérito aos meninos, acho que a gente, majoritariamente também as duas profissões, feita por mulheres, acho que salienta a importância das profissões, e da nossa agenda também feminista, por que não? Eu acho que a gente está vivendo tempos regressivos, em todas as áreas, então acho que é fundamental a gente se colocar também como mulheres, profissionais, cientistas, pesquisadoras, que tem sido tentado nos colocar de volta ao lar, também sem demérito, mas esse olhar pejorativo do lar também, que a gente também faz a defesa da família, mas de um outro lugar dessa família, de um outro porte que a gente conquistou na sociedade moderna. Bom, então assim, para falar desse assunto, eu estou tomando aqui o conjunto de conhecimentos que a categoria vem acumulando, uma profissão que ousou se posicionar contra o conservadorismo e tem um projeto onde afirma a democracia. A gente tem isso como um dos nossos princípios éticos, a gente afirma a democracia como socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. Então, acho que a mesa de ontem, o professor Marcelo Braz foi brilhante em afirmar que esse tempo contemporâneo exige que nós tenhamos clareza de que democracia a gente está falando. Limitada, sim, burguesa, sim, mas ainda é o pouco que a classe trabalhadora conseguiu conquistar. Então, acho que não é qualquer coisa que a gente está vivendo atualmente. E essa riqueza que o nosso Código de Ética fala é do ponto de vista mais amplo, toda a riqueza humana, do conhecimento, da produção material, da produção intelectual, cultural. Então, acho que é também fundamental a gente salientar isso. Bom, então o que a gente vai estar trazendo aqui são alguns disparadores de análise e pistas para a nossa reflexão coletiva e que está fundamentado nesse processo histórico, que eu conversei com a comissão organizadora, que a minha opção foi de trazer alguns elementos da própria profissão para compartilhar com os psicólogos, com a ideia de compartilhar também com as outras debatedoras da mesa, para a gente também lembrar de quantas conquistas como assistentes sociais nós temos consolidado, e por que a gente faz algumas defesas. Então, é um caminho aí que a gente escolheu para poder construir pontes de diálogo. Então, algumas questões aí para a nossa reflexão e retomando aí, porque é uma premissa para nós, assistentes sociais. Segundo Marx, o trabalho é o que nos torna humanos à medida que construímos respostas às nossas necessidades. Nesse sentido, somos mais livres à medida que menos somos condicionados a apenas responder às necessidades imediatas de sobrevivência. Então, essa ideia é uma premissa-chave para o conjunto das ciências humanas, mas para nós, assistentes sociais, é muito caro. O professor Marcelo também trabalhou isso ontem, então, sem a
oratória dele, aqui eu vou só ponderar que é uma questão, é um eixo-chave para pensarmos a nossa profissão nesse contexto regressivo também, né? Ali, quando a gente pensa essas respostas às nossas necessidades, estamos pensando, né, de uma maneira ampla, né, e inclusive nós, como assistentes sociais, no nosso cotidiano. Né, que necessidades também, né, que são colocadas e que nós temos como produtores de conhecimento, como pessoas fazendo exercício desse conhecimento científico, né, estamos também apresentando como respostas para a sociedade. Né, e também somos premidos a responder às demandas imediatas. E é essa a nossa briga cotidiana. Né, a situação que está posta no imediato e que temos sim que responder, né, com competência, com qualidade, e como que isso projeta o alcance de um horizonte mais amplo na sociedade. Né? A professora Miriam Veras Batista dizia que no cotidiano que a gente projeta as possibilidades do futuro. Né? Então o futuro não está lá e de repente ele acontece. Né? Que passos a gente está dando para chegar lá? E aí, né, um outro autor que é fundamental para a gente, que é Lukács, ele vai dizer que o homem é um ser que responde. Em geral, né, hoje talvez não, mas na escola a gente aprendia que o que nos diferencia dos outros animais é o fato de sermos racionais. Né? E a gente fala, o que diferencia? Nós temos razão. Não, nós nascemos tão mamíferos quanto os outros mamíferos. Se nós não tivermos os cuidados, nós não vamos nos tornar humanos. É o processo, né, social que nos torna humanos. E aí, pensando nisso também, que respostas estamos dando e que respostas são possíveis, porque a gente também não está pensando numa liberdade, né, numa construção a partir do idealismo, a gente está pensando a realidade concreta. Então, que respostas são possíveis, né, e que respostas nós não queremos dar também, que nós já superamos. Né? Então, um pouco esse caminho que eu quero fazer aqui. Bom, a nossa profissão, né, fez... Assim, uma outra coisa que eu também queria salientar é o acerto, né, concordando com a mesa de ontem também, com várias coisas, né, que a gente pensou, né, sintonicamente, né? Os compromissos que esse encontro anuncia, né, com a liberdade, com a justiça e a construção de novas relações sociais no cotidiano e na história. Né? Eu acho que a gente todos os microespaços, as instituições expressam os conflitos da sociedade. Então a família está vivenciando conflitos que não é da família, são expressões que recaem no ambiente familiar. Né? Assim como no judiciário a gente está ouvindo muitas situações dramáticas de assédio moral. Né? Esse é um traço do autoritarismo que está se ampliando na sociedade mundial e brasileira. Né? Então acho que não são situações que caem do céu, né? No chão histórico que está sendo construído. E a gente tem que estar bastante atento, porque nós também podemos estar reproduzindo relações autoritárias entre nós, porque vai ficando tão dramático. Né? Teve agora um concurso que a gente vai ter, os autores, né, aqui com a gente, e quando foi anunciado, eu brinquei, passaram alguns meses, cortaram um telefone do nosso setor técnico. Aí eu falei, já sei, vamos fazer um artigo, 13 mulheres em um telefone. Porque é assim, quase um filme, né? 13 profissionais com uma linha telefônica. Né? No porte de quase 1 milhão de habitantes, que é a minha realidade na cidade de Osasco. Então, isso para a gente, né, falar um pouco de cuidado que temos que ter entre nós, para a gente também não ter o colega como o nosso inimigo. Porque a gente começa a olhar o feio, tem piadinhas, está falando muito tempo no telefone. Peraí, o que é isso, né? A gente não consegue lidar de outra maneira, porque isso vai adoecendo, porque a brincadeira para mim, por outro, pode não ser. Né? E, enfim, a gente sente isso. Não estou aqui problematizando moralmente, estou tentando trazer um viés político de como a gente reproduz sem perceber.
né, e muitas vezes de uma forma inocente. Então, afirmar as relações sociais cotidianas é o que vai também, como a professora Miriam dizia, nos fazer ter ações consequentes. Né? E que consequências queremos também, o que queremos produzir com as nossas relações. Né? Isso é se colocar como sujeito histórico. Né? Bom, indo aí rapidamente uma passagem, né, que é muito importante para a gente, os 80 anos da profissão, né, aqui no Brasil, que completamos esse ano, e isso está sendo debatido, né, por todo o país, né. Para quem não é assistente social, é sempre importante a gente informar, né, algumas distorções que se fazem em relação à nossa profissão. Né? Inicialmente se ensinava, né, nas faculdades de serviço social, nas escolas, primeiramente, depois nas faculdades, que o serviço social foi uma profissionalização da ajuda e da caridade. Essa era uma forma de compreender lá atrás, porque era o alcance possível do acúmulo teórico que existia nas ciências sociais. Né? Então, não é que antigamente se ensinava errado, havia um acúmulo teórico que possibilitava chegar a esse tipo de análise, que o serviço social era uma profissionalização, né, da caridade, da ajuda ao outro. Com o avanço das ciências sociais, também o serviço social, né, foi construindo seu conhecimento sobre a sua própria construção. Né? E aí a gente tem a compreensão hoje que o serviço social é produto da questão social. Né? Ela nasce desses conflitos colocados entre o que a gente fala, a produção social da riqueza, ou seja, aquilo que todos os trabalhadores produzem, né? E a apropriação privada por só parte dessa sociedade. Então, essa é a contradição central da nossa profissão. Ontem a gente fazia um debate sobre a PEC 55, com um movimento que chama Política Econômica para a Maioria, que faz a discussão da dívida pública e também faz a luta anticapitalista. Né? E a gente falava um pouco da expansão, né, do serviço social, né, com todos os problemas, né, colocaram, mas existe demanda para o serviço social? Esse é o grande problema. Quando a situação vai se tornando mais grave, surgem mais demandas para nós. E aí a gente precisa compreender quais as naturezas dessas demandas também, para a gente poder construir essas respostas. Né? Então, ao longo desses 80 anos, a gente vem acumulando esse conhecimento de que o serviço social é uma profissão que emerge como respostas do Estado para as demandas geradas pelos conflitos, né, dessa sociedade capitalista. Né? Então, acho que esse lugar é sempre importante a gente reafirmar. Né? E aí, assim, tem uma série de mediações, né, que a gente não vai aprofundar aqui, e que é crucial a gente compreender enquanto profissionais da área sociojurídica, né, colocando de uma forma mais ampla. Nós fazemos parte de uma lógica também coercitiva. Então, a gente ter claro quais são os valores que nós construímos ao longo da nossa trajetória profissional é uma exigência cotidiana também para a gente não se perder nas demandas colocadas pelas instituições, pela própria sociedade. Né? A sociedade também tem desejos em relação ao que nós devemos fazer na sociedade, né? Para ela ou para nós. Né? E muitas vezes a gente está na contramão disso também. Então, como que cientificamente, tecnicamente, politicamente a gente apresenta essas respostas? Né? Então, esse é um eixo para a gente pensar aqui, essa questão do controle do Estado. E uma outra questão é também pensar a lógica do direito, né? Que também a gente tem tentado trabalhar. Então, direito e justiça, falando muito en passant, mas tem sido uma exigência para a gente compreender também o que são, né, as normas jurídicas, o que são as instituições do sócio jurídico. Aí eu estou pensando toda a amplitude, né, olhando aqui para a Beth, que fez, né, foi protagonista em uma série de discussões aí do serviço social brasileiro, como que há alinhamentos entre áreas do sócio-jurídico, né, entre espaços socioocupacionais, e, em geral, tem se exigido que nós compartilhemos de respostas regressivas.
Eu acho que esse é um lugar, né, extremamente tenso, né, no nosso cotidiano. Então, vou voltar a isso depois. E aí a gente tem procurado estudar alguns autores para além do serviço social também, né, que isso é fundamental. Nos apoiar nas produções da psicologia, né, do direito, da sociologia, enfim. Né? Então, um autor que eu tenho tentado estudar um pouco é o Alisson Mascaro, né, professor da USP, relativamente jovem, eu acho, né? Jovem, né? Porque a aparência dele não sei, né? Mas uma elaboração muito boa, tem artigos dele disponíveis na internet, tem vídeos excelentes também de vários cursos que foram dados pela Boitempo, pela Expressão Popular, pela própria Universidade de São Paulo, né? O que ele vai trazer aqui para a gente, né? Ele fala que todas as construções, aqui eu estou fazendo a interpretação, não é exatamente o texto dele, todas as construções, ou seja, o Estado, as políticas sociais, as profissões, as normas e as instituições jurídicas possuem o mesmo solo histórico, né? Porque eu falava desse processo histórico. Nesse processo histórico há uma sociabilidade dominante, né? Desse modo, todo o existente está atravessado pelo solo da sociabilidade a capitalista, com todos os elementos colocados, né, pela mesa de ontem, né? O professor Marcelo fez uma linha, né, de análise, o professor Aristeu também, o presidente do CRP, e acho que eles deram contornos aí para a gente pensar ao longo do nosso encontro. Então, o que ele também coloca, né? Que partimos da concepção de que o direito e a justiça são construções históricas. O que é tido como direito atualmente não forem outrora, e também pode ser alterado. Há um fator anterior, que é o valor de justiça, que reflete as disputas da sociedade. Então, tem um outro autor, que é o Eduardo Faria, ele fala que, por vezes, a justiça dispensa a lei. Eu acho que é nesse caminho que a gente precisa transitar com muita tranquilidade. A lei é um instrumento para toda a sociedade. Ela não deve imperar sobre a nossa prática profissional. Eu tenho essa compreensão, né? Então, o que nos coloca como atores em comum é esse valor do justo, da justiça dentro dessa sociedade, que tem os seus limites, etc. Mas é nesse lugar que a gente tenta construir. E aí, aqui eu vou fazer a leitura de um trecho de um artigo dele. Ele, recuperando um pouco a questão do direito na história, ele fala que o escravismo e o feudalismo viveram sem direito. O capitalismo vive do direito que garante a exploração. E ele fala que tem 3 elementos, né, nessa construção do mundo da estrutura jurídica, né, das leis, não da estrutura das leis. A manutenção do aparato estatal, que vai ter como nome o direito público, a garantia do direito privado, trazendo a igualdade formal, a liberdade contratual e a propriedade privada, e a repressão da insurgência contra tal exploração, o direito penal. Então, esses elementos colocam os limites mínimos, né, dessas normas dentro da sociedade capitalista. E a questão que a gente se coloca é: podemos alargar esses limites, né? Ele fala, em tal quadro que pode variar do mínimo ao máximo, os direitos humanos são justamente a variante máxima da dignidade humana dentro dessa exploração. Né? Acho que também é uma reflexão para a gente pensar, né? Então, de novo, em tal quadro que pode variar do mínimo ao máximo, os direitos humanos são justamente a variante máxima da dignidade humana dentro dessa exploração. Então, a gente não pode perder, né, de vista que essa é a dinâmica e a gente está na disputa, na construção, né, desses direitos humanos. Um outro autor também, que é o professor Márcio Vladimir Naves, da Unicamp, né? De Campinas, não sei se da Unicamp, né? Da Unicamp. Isso aqui é no prefácio que ele vai fazer do livrinho clássico Socialismo Jurídico. Aqui temos alguns elementos que autorizam a formulação de uma concepção crítica do direito,
que permita denunciar o fetichismo da norma e se opõe à teoria normativista para o qual o direito aparece como um conjunto de normas garantido pelo poder coercitivo do Estado. Né? Então, também uma síntese aí para a gente pensar até que ponto a gente também, às vezes, se perde nesse fetichismo da norma, né? Então, para a gente também estar atento de ter a crítica à própria lei, né? Até quem atua com a questão dos adolescentes, né? Em cumprimento de medidas socioeducativas, etc., né? O termo que se usa, adolescente em conflito com a lei, eu falo que eu vivo cotidianamente conflitos com as leis também. Só que não pegam a gente, né? A gente pode protestar, que a gente também aprendeu como protesta, né? Mas não é. Então é um peso que se coloca. Olha a intencionalidade disso, né? De enquadrar o adolescente, a fase que seria o mais desejável, essa ousadia, essa rebeldia no bom sentido, de construir um mundo novo, e a gente fala que ele está em conflito com a lei. Agora a gente está construindo aqui, essas leis são para quê? Para garantir a proteção da propriedade privada, dos contratos, né? Garantir o Estado penal, né? A gente está na contramão disso, mas a gente não pode perder isso, que nós somos ali a panela de barro, como se diz, né? Então, uma ilustração aqui é do nosso cotidiano também, né? Bom, então, somente a gente compreendendo a nossa profissão, que atua na viabilização de direitos por políticas sociais públicas ou não, que a gente vai conseguir buscar algumas respostas coletivas, né, nesse contexto aí do sócio-jurídico, pensando a gente no Judiciário de São Paulo, né, e que confronte a lógica do controle, né. Alguns movimentos vêm discutindo a questão do eles chamam de biopoder. Não sei se isso é pós-moderno, enfim, mas me soa muito bem, que é o controle dos corpos, mas com uma outra roupagem, né? Ontem foi falado algumas ilustrações disso, né? A questão da bala de borracha, a lei antiterrorista, enfim, né? Então, são formas também, né, da gente discutir. Por outro lado, não sei se vocês viram, teve 2 decisões de juízes belíssimas sobre as ocupações de escolas, né, dizendo que não poderia se usar o termo de reintegração de posse, porque os secundaristas não estavam naqueles ambientes com o intuito de tomar como propriedade privada, e sim o zelo pela coisa pública, pelo lugar da escola. Estou simplificando muito, né, porque as 2 decisões, assim, contexto muito contundente, assim, da gente falar, poxa, que bom, né, que esse argumento da propriedade privada não cola fácil também, inclusive para alguns juristas que estão tendo outras visões. Não vou entrar aqui no correto ou equivocado, né, mas são visões que me fazem muito sentido, né? Eles não querem tomar como propriedade, mas sim fazer o cuidado de algo que é seu, como sociedade, de cuidar para outras gerações, etc., né? Bom, então a gente está aí o tempo todo trabalhando com essas contradições, né? Bom, os nossos direitos, a gente sabe também que ora são concessão, ora conquista, né, um misto disso tudo. A nossa Constituição Federal, né, foi conquistada com muita luta, com algumas perdas, né? Quem estuda o processo constituinte consegue perceber uma série de contradições. Às vezes a gente baliza tudo como a Constituição é ótima, tal. Isso, há pouco tempo, coisa de 10 anos, que eu fui me apropriar de alguns estudos que vão explicar quais eram as forças que estavam no processo constituinte. E daí se explica como esse aparato repressivo persiste na nossa Constituição Federal. Por isso que fazem o que fazem quando a gente sai para as manifestações. É imoral, mas é legal, né? Cabe muito bem. Estou fazendo uma paródia, mas tem
um livro que eu recomendo, chama O que Resta da Ditadura, que vai explicar o direito constitucional, o direito administrativo, principalmente, que é o Dr. Bonavides, que é também jurista da USP, se eu não me engano, e que vai explicar como que o direito administrativo, e olha, a gente não se atenta a isso, nós como assistentes sociais, principalmente, teríamos que nos apropriar mais. E aí essas persistências do controle e do poder, né, estão na Constituição Federal. Então, para a gente perceber que, às vezes, a gente é um pouco poliana, como disse o Aristeu, né? Bom, mas o que acontece também? Essa conquista, não estou banalizando, ela foi fundamental, a Constituição Federal, mas no contexto mundial, que o neoliberalismo, né, já tinha, né, estabelecido as suas bases e que, né, vinha desde a década de 70 aqui na América Latina, né, se afirmando. Então, a gente também está numa fase tardia, seria, alguns autores usam esse termo, na afirmação de uma tentativa de um Estado de direitos, um Estado social, né, quando a história mundial caminhava por total regressão nessas conquistas, né, total, um importante regresso dessas conquistas. Bom, e aí o serviço social e a psicologia, né, sem muito domínio, claro, da psicologia, mas na nossa área, vem se afirmando aí no contexto sociojurídico e a gente entende que tem uma importância muito grande no judiciário, né, e ao mesmo tempo, né, como eu falava antes, essa ampliação, né, da presença do serviço social e da psicologia nos tribunais, nas Forças Armadas, né, Beth, que a gente também estudou lá no levantamento, em várias estruturas do aparato repressivo, né, diz outras coisas também, né? A gente está na luta pelos direitos humanos, mas essas estruturas têm suas naturezas repressivas de controle. Então, além do serviço social ter essa origem contraditória, né, a gente está nesses espaços também, né, como o capitalismo é contraditório, né, que a gente fala como viabilizar direitos numa sociedade capitalista que se apropria, né, uma parcela se apropria, né, de toda essa riqueza humana. Então, o capitalismo ele é antagônico, né, ele não visa, a natureza dele é extrair, é explorar, né. Bom, então a gente está nesse contexto e vai avançando nossa presença em espaços de segurança, de polícia, de forças armadas. Isso tudo também vai construindo as mentalidades, né? O avanço do pensamento individualista, próprio do neoliberalismo, quanto do neoconservadorismo. Eu já vou num outro bloco da questão de alguns valores que a gente, né, tem avançado do ponto de vista da pesquisa. Eu acho que tem muitos pesquisadores entre nós, né, no Tribunal de São Paulo e em outras instituições aí do sócio-jurídico, mas acho que é importante a gente salientar, né, que essa conquista, né, pequena, mas importante, da questão do adicional de qualificação, né, quando eu me lembro quando estava no mestrado, que uma colega viajava de Presidente Prudente a noite toda, trabalhava 10 horas, 4 dias, 10 horas, para ser liberada. Não era liberada, né, gente? Era para poder não ir no dia que ela ficava o dia inteiro na PUC e aí viajava a noite toda de novo. Né? Então, a gente teve colegas que passaram por situações extremamente extenuantes, né? Mas com muito afinco de tentar construir uma profissão, né, dentro do judiciário realmente afinada com esses valores, né, que é, de novo, na abstração, é isso que eu coloquei, olha, né, isso eu estou citando só uma situação, né, mas tem várias outras também, né. Bom, indo nesse foco do neoconservadorismo, que é um outro eixo aí que a gente tem procurado discutir. Aí a professora Maria Lúcia Barroco, que é uma referência na discussão de ética no serviço social, ela diz: o neoconservadorismo busca legitimação pela repressão dos trabalhadores ou pela criminalização dos movimentos sociais, da pobreza e da militarização da vida cotidiana. Essas formas de repressão implicam violência contra o outro, e todas são mediadas moralmente, em diferentes graus, na medida em que se objetiva a negação do outro. Quando o outro é discriminado, lhe é negado o direito de existir como tal ou de existir com as suas diferenças.
E aí, eu acho que também apoiada aí na discussão da Marilena Chauí, né, que conceitua que violência é todo ato de negar o outro. Né? Tentando nos aprofundar nessa síntese, né, dessas ilustres intelectuais brasileiras, a gente fica pensando no nosso cotidiano, né, como que isso a gente... como que a gente também pode estar reproduzindo isso ou não. Vou dar uma corrida aqui. Bom, pontos de vista. Aqui o objetivo era muito para a gente somar também, né, com as outras palestrantes aqui da mesa, né, da importância da gente somar nossos pontos de vista, né. A gente sabe na história da humanidade que toda vez que houve alianças autênticas, a gente consegue ter um olhar mais correto, mais aproximado da realidade, né? E é o que é a máxima também do pensamento sócio-histórico: erro de análise, erro de ação. Então precisamos de todos para fazer uma análise mais aproximada dessa realidade, né? Somar os nossos pontos de vista, né? E aí acho que é importante também a gente lembrar que o Serviço Social de São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, trouxe elementos fundamentais para os outros tribunais, para outras instituições do sócio-jurídico, né? E aí eu me lembro da professora Eunice Favaro, da professora Silva Lapanian, que resgatou essa trajetória, pesquisaram a história do serviço social e mostraram como é que teve os momentos que elas viram que as coisas estavam caminhando para outros rumos. E compreender que havia ações dentro do judiciário que cabiam ao executivo, estavam lá no judiciário, e mais tarde, 2000, a tese da Dilsa Matias, falei certo o nome? Da Dilsa Matias, né? Ela tem a tese dela que ela vai discutir demandas fora de lugar, que aí é a renovação daquilo que estava posto para o judiciário equivocadamente, né, caindo na seara judiciária, quando eram demandas por direitos sociais que deveriam ser atendidos pelo executivo, né? Então, acho que a gente já tem esses elementos para a gente ter um olhar crítico, valorativo sobre a nossa profissão também. Nas discussões, eu tenho feito uma perguntinha muito simples, né, mas que eu faço para mim, né, principalmente naquela situação, eu falo, bom, o que eu faço nessa situação, nesse caso, né? A pergunta é: o que o assistente social faz que, se ele não fizer, nenhuma outra área profissional realizará? Se a gente não souber responder isso, a nossa profissão não faz sentido de existir. Se ela faz o que todo mundo faz, não é? Ou se a gente faz o que o juiz quer, a gente não precisa fazer, né? Acho que são coisas para a gente pensar. Eu falaria na presença delas, viu, gente? Sem problema. Porque acho que o objetivo é esse, debater. Isso aqui é uma mesa, né, do nosso encontro, para a gente ter coragem para enfrentar as nossas questões, né? A gente já fez fala com outros desembargadores também sem nenhum problema. Então a gente precisa ter clareza do nosso papel. Vou pedir 5 minutos de tolerância, tá? E aí, só para fazer uma passagem muito rápida, tanto a Yolanda Guerra quanto a Eunice Favaro traz elementos sobre a instrumentalidade, né? E aí as perguntas que ficam nesse contexto, né? A gente precisa pensar cotidianamente o que fazemos, né? Que fala da nossa competência, como fazemos, que são os fundamentos teórico-metodológicos, e o porquê fazemos, que aí é o nosso horizonte ético-político. Se a gente perder a noção do porquê fazemos, né, a gente perde essas dimensões que constroem a nossa profissão, né? E o professor Zé Paulo Neto fala que é esse conjunto de dimensões que constrói nossa autoimagem da profissão, para dentro e para fora da profissão também. Uma correntinha aqui. Bom, então a gente está também trazendo esse diálogo aí com a
Toda ciência seria supérflua se houvesse coincidência imediata entre a aparência e a essência das coisas. Esse é o nosso exercício cotidiano, né? A gente buscar para além disso, né? A gente tem sido muito crítico à retomada de práticas que não são pertinentes ao serviço social, como a ideia de atendimento clínico, de obtenção de provas, né? Só uma síntese rápida: o atendimento clínico que eu estou me referindo é aquele previsto geralmente perto da década de 50, né, com a referência estadunidense, que formava as novas gerações no pós-guerra, voltado ao ideário fordista. Então não é só um julgamento que a gente tem, né, de uma atuação por algum princípio, por princípio ideológico, mas é fundamentalmente para a gente pensar que a profissão teve um papel, né, no pós-guerra, por exemplo, pós-Segunda Guerra Mundial, e que auxiliou de diferentes formas, embora não massivamente, auxiliou nessa construção desse ideário fordista também, né? Alta produção e consumo em massa, e a gente tem, né, o desenvolvimento aí desse período do capitalismo. Aqui eu queria me remeter também aos 700 mil encarcerados que a gente tem hoje, né, que é uma expressão do conjunto de ausência de direitos que a gente vai ter, né, do conjunto de preconceitos, discriminações, né, mas eu não vou entrar nisso. Por que eu estou trazendo essa questão, né? A ideia de direitos humanos, que a gente considera muito cara, até porque às vezes tem uma distorção do entendimento disso, né, do campo sociocrítico, né? Direitos humanos podem ser considerados como uma medida para evidenciar o grau de humanização e desumanização do ser social e uma forma de contribuição, ainda que limitada, para sua reprodução em patamares menos desumanizantes, né? A professora Barroco, ela diz que a luta por direitos humanos ela não é revolucionária, ela é uma luta de resistência. E é o que a gente faz cotidianamente, né? E o Zé Paulo fala na Conferência Mundial de Serviço Social que aconteceu aqui no Brasil: nenhuma defesa de direitos humanos será eficaz se não explicitarmos sem qualquer ambiguidade que a vigência dos direitos humanos hoje é indissociável da garantia dos direitos sociais que foram consagrados no terceiro terço do século XX. Divorciar direitos humanos dos direitos sociais é capitular diante da barbárie contemporânea, né? Porque fica essa pecha de que direitos humanos, então, falei do cárcere, né? Uma das expressões, a gente se remete diretamente a isso. A nossa concepção de direitos humanos, e ela não é só marxista, ela também é dos liberais sérios, que vão dizer direitos humanos é o conjunto de direitos que são interdependentes. Eles não podem se consolidar parcialmente, eles estão interrelacionados. Direitos sociais, econômicos, políticos, civis e ambientais. E eu digo que ontem foi falado das revoluções burguesas. Qual foi o primeiro direito ali que se tentava construir? O direito de ir e vir. Minha vida não se resume a esse feudo e ao mando do senhor feudal, né? Era uma das primeiras ações que iam construir a possibilidade do sujeito histórico. Antes disso, não era possível pensar um sujeito histórico. Ao que estou me referindo? Se eu nascia ali como vassalo, eu estava predestinado. E isso era pacífico. Com o avanço, né, do modo de produção também, do comércio, etc., também vai se expandindo, né, a percepção humana. E é nesse processo de entender o mundo que nasce o sujeito histórico, ou seja, muito recente também. A gente se colocar como donos do nosso destino, né? Como poder fazer escolhas, né? Correr aqui rapidinho. Bom, vou entrar aqui num ponto. Isso aqui eu dei uma adaptada conversando com uma colega ontem, né? Embora a gente vai trabalhar na oficina também. A gente está num lugar onde a gente tem como instrumento de trabalho a linguagem, né? E aí permeado por uma questão dos discursos existentes e a lógica do poder.
vou ler rapidinho 2 passagens aqui da Marilena Chauí, daquele livro Cultura e Democracia, e o capítulo é o discurso competente. O discurso competente é o discurso do instituído, do existente. É aquele no qual a linguagem sofre uma restrição que poderia ser assim resumida. Não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro, qualquer coisa, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. O discurso competente confunde-se, pois, com a linguagem institucionalmente permitida ou autorizada, isto é, com um discurso no qual os interlocutores já foram previamente reconhecidos como tendo o direito de falar e ouvir, no qual os lugares e as circunstâncias já foram pré-determinadas para que seja permitido falar e ouvir. E, enfim, no qual o conteúdo e a forma já foram autorizados, segundo os cânones da esfera da sua própria competência. Então, está fazendo aqui uma espécie de uma ironia com a gente. Qual é o discurso possível, né? E o que se espera, né? Se já, em geral, já está pré-estabelecido. E aí ela continua no outro trecho. A ciência da competência tornou-se bem-vinda, pois o saber é perigoso apenas quando é instituinte, ou aquilo que vai construir algo novo, né? Institui algo novo, negador e histórico, ou seja, não aquele que está dado para todo sempre. O histórico é isso, aquilo que a gente vai participando do seu processo de construção, negação, afirmação, né? O conhecimento, isto é, a competência instituída e institucional, não é um risco, pois é a arma para um fantástico projeto de dominação e de intimidação social e política. Como podemos notar, não basta uma crítica humanista ou humanitária ao delírio tecnocrata, pois este é apenas um efeito da superfície no processo obscuro, no qual conhecer e poder encontrar sua forma particular de articulação na sociedade, na sociedade contemporânea. Talvez por isso mesmo, hoje a fúria inquisitorial se abata em certos países contra esse saber enigmático e que, quando não são meras institucionalizações de conhecimentos, instauram o pensamento e se exprimem em discursos que não por acaso são considerados incompetentes. Então aqui ela está fazendo uma reflexão muito densa, né? Depois a gente passa também, né, as referências bibliográficas, que eu tenho percebido muito, buscar entender, né, que discursos são esses instituídos, existentes, onde que a gente se apoia, sim, tem conquistas, a gente se apoia, e onde a gente busca instituir novos conhecimentos a partir disso tudo que a gente estava colocando na nossa trajetória profissional. Terminando aqui. E aí a gente precisa ter muito claro que a nossa linguagem, ela pode reproduzir a manipulação, o controle, né? Ela é um instrumento poderosíssimo, né? Ela afirma, pensar a linguagem, pensar o quarto poder. A mídia nos forma cotidianamente, né? E nós temos esse poderoso instrumento também de trabalho, né? A base do nosso, um dos elementos do nosso trabalho, né? E aí a gente resiste, apesar desse contexto. Só mais um pouquinho de paciência, tá? Aqui um outro autor, eu estou trazendo autores até para a gente poder aí ampliar para além do serviço social, né? Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor. O Bakhtin, né, ele vai ter um autor russo e ele vai dizer que a questão a linguagem e os seus significados, os significados, né, das palavras, que ele vai chamar de signos sociais, fazem disputas cotidianas, né? Só que também a gente pode simplesmente ter o domínio técnico da linguagem, extrair todo o seu conteúdo político, histórico, ideológico, né? E ele fala: a memória da história da humanidade está cheia desses signos ideológicos defuntos, incapazes de constituir uma arena para o confronto dos valores sociais vivos, né? Aí só indo uma outra passagem,
ele vai dizer: a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico e vivencial. É assim que compreendemos a palavra e somente reagimos àquela que produzem ressonâncias ideológicas ou concernentes, né? Aqui eu vou concluindo, mas frisando muito isso, né, do nosso papel nessa lógica do controle do Estado, que ressonâncias estamos produzindo também. A gente precisa se apropriar da dinâmica do direito, né, desse instrumento que não é por estarmos no judiciário, né? A lei, né, controla a vida de todos nós. E nós temos um papel fundamental na vida das famílias, das crianças, para questionar, inclusive, algumas normas, né? Então, acho que a gente precisa ter esse exercício cotidiano de também avaliar, né, os processos do nosso trabalho, os nossos resultados também, né? E eu vou passar só umas imagens aqui, lembrando alguns princípios do nosso Código de Ética. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. Defesa do aprofundamento da democracia enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. Reconhecimento da liberdade como valor ético central das demandas políticas a ela inerentes, autonomia, emancipação e expansão dos indivíduos. É crucial para a gente pensar qual é o valor da liberdade, né, no nosso projeto profissional. E, por fim, né, a importância da mesa é a articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios desse código e com a luta geral dos trabalhadores, né? Eu acho que é fundamental que a gente valorize a possibilidade de troca e afirmação do acúmulo do conhecimento técnico, científico e das nossas posições políticas também. Não é por qualquer coisa que estamos afirmando, né, vários dos nossos valores, as nossas defesas, que são 80 anos de profissão, né, arduamente construída por várias gerações. Obrigada pela atenção.